Bom dia a todos. No pensamento em Deus, a Câmara Legal de Vereadores, a presidência inicia a sessão e para isso solicito o primeiro secretário, o vereador Júnior Menara, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da sessão ordinária municipal de Arraial do Cabo, realizada no dia 28 de abril de 2016. Aos 28 dias do mês de abril do corrente ano, realizou-se às 10 horas na Câmara Municipal de Arraial do Cabo, situada na Avenida Almirante Paulo Moreira, sem número. A sessão ordinária sob a presidência do vereador Luciano Farias, que consta no número legal de vereadores presentes, iniciou a referida sessão. A seguir, o primeiro secretário, o vereador Edson Menara, procedeu a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi votada e aprovada por todos os presentes. Dando continuidade, o mesmo procedeu a leitura do expediente conforme segue. Indicação número 30/16, autor Sérgio Carvalho, assunto. Indica o prefeito municipal a instalação de telefone postal 8 no bairro Sabiá. Indicação número 031/16, autor Sérgio Carvalho, assunto. Indica o prefeito municipal a manutenção de iluminação na pista que liga Cabo Frio e Arraial do Cabo. Indicação número 032/16, autor Sérgio Carvalho, assunto. Indica o prefeito municipal a necessidade de cobertura de pontos de ônibus nos distritos do município de Arraial do Cabo. Indicação número 033/16, autor Sérgio Carvalho, assunto. Indica o prefeito municipal a necessidade do carro pipa abasteça o distrito Sabiá e Caiçara. Requerimento número 053/16, autor Sérgio Carvalho, assunto. Requer o prefeito municipal invista a Casa Legislativa a favor do processo administrativo 5104/16. Requerimento número 054/16, autor Thiago Félix, assunto. Requer o prefeito municipal que informe da Casa Legislativa a data da admissão atual do secretário de Ordem Pública do município. Projeto de lei número 015/16, autor Sérgio Carvalho, assunto. Dispõe sobre a necessidade de todas as escolas públicas municipais de Arraial do Cabo fixem junto à entrada municipal, exibindo o seu IDEA. Projeto de decreto legislativo 076/16, autor Luciano Farias, assunto. Concede título de cidadania cabista, a senhora Mauricéia Amaral da Silva. Projeto de decreto legislativo número 077/16, autor Edson Menara, assunto. Concede medalha, comenda ao doutor senhor Paulo César Almeida, da Guia de Almeida. Projeto de decreto legislativo 078/16, autor, assunto, concede comenda medalha Arraial do Cabo do senhor Wilson Macedo. Projeto de decreto legislativo número 079/16, autor, Arão Pinto, assunto, concede comenda medalha Arraial do Cabo do senhor Marcelo Guilherme Trivela. Projeto de decreto legislativo número 080/16, autor, Arão Pinto, concede medalha comenda Arraial do Cabo do senhor Renato Viana de Souza. Projeto de decreto legislativo 081/16, autor Arão Pinto, assunto, concede cidadania, título de cidadania do senhor Mariel Silva Dantas Júnior. Projeto de decreto legislativo número 082/16, autor Arão Pinto, assunto, concede título de cidadania cabista ao senhor Paulo Roberto da Cruz, de Souza Cruz. Projeto de decreto legislativo número 083/16, autor Arão Pinto, assunto, concede título de cidadania cabista ao senhor Sebastião Ariano de Souza Filho. Projeto de decreto legislativo número 084/16. Autor, Iron Pinto, assunto, concede título de cidadania cabista ao senhor Paulo Rogério Mendonça Policarpo. Projeto de decreto legislativo número 085/16, autor, Iron Pinto, assunto, concede título de cidadania cabista ao senhor João Marcos de Souza. Projeto de decreto legislativo número 086/16, autor, Iron Pinto, assunto, concede título de cidadania cabista ao senhor Wilson Celere Barcelos. Projeto de decreto legislativo 087/16, autor Luciano Faria. Assunto, concede título de cidadania cabista à senhora Deolina de Silva Gomes. Projeto de decreto legislativo número 088/16, autor Edson Menara. Assunto, concede comenda medalha Arraial do Cabo do senhor Guilherme Mariano. Projeto de decreto legislativo número 039/16, autor Thiago Félix. Assunto, concede medalha Arraial do Cabo ao senhor Anderson Wilson Simas Pereira. Após a leitura do expediente, segundo a secretária vereadora Maria Manaus realizou a chamada regimental onde constou a ausência dos edis Luciano Teixeira, Renato Viana e Walter Félix, os quais se justificaram. Posteriormente, a presidência prosseguiu com os trabalhos, fazendo a leitura da ordem do dia conforme segue. Indicações 30, 31, 32, 33/16. Após discussão, todas as matérias foram submetidas à votação e aprovadas por todos os presentes. Requerimento 053/16 para discutir o uso da matéria através do Jornal da Ciência, contratação da empresa de realização de curso de capacitação de Rio Sabatais, que o mesmo oferecido pela Prefeitura. Mencionou necessário ter um local para a realização das inscrições. As vagas deveriam ser destinadas com pessoas com melhores notas nas provas. Após discussão, reeditada por maioria.
Abstenção no voto do vereador Thiago. Requerimento número 054/16. Frente ao Thiago, autor do requerimento, frisou-se necessário a data da admissão do secretário de Ordem Pública para que o mesmo possa ser fiscalizado mais de perto. Na oportunidade, o vereador Sérgio mencionou que a cidade está abandonada e que, se falta efetivo, dever ser feitas novas contratações. Após a discussão, aprovado por todos os presentes. Projeto de decreto legislativo número 076, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89/16, sem que houvesse discussão, todas as matérias citadas foram submetidas à votação, sendo aprovado por todos os presentes. Projeto de lei número 015/16 foi encaminhado às devidas comissões para fazer uso da palavra explicação pessoal. O vereador Sérgio Carvalho montou a explicação de população que foi ao Rio de Janeiro, na Janela, para buscar informações acerca da audiência pública do dia 4 do mês corrente, que até o momento não consta na internet, que já a audiência pública posterior já estão disponíveis. A seguir, a presidência fez a leitura do convite da Primeira Igreja Batista para o coral Louva Arraial, com a apresentação musical Corra para a Cruz, no dia 30/4/2016, às 20 horas, na Praça Daniel Barreto. Posteriormente, no novembro do tratar, a presidência encerrou a referida sessão, marcando a próxima para o dia 26, na área regimental. E para constar, eu, Edson Menara, presidente secretário, lavei a referida ata após ser lida e votada, será assinada por mim, pela presidência, pelo segundo secretário, para se produzir seus efeitos legais. Arraial do Cabo, 28 de abril de 2016. Em discussão, a ata sessão anterior. Não havendo vereadores para discutir em votação. Quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Mensagem executiva 005, 26 de abril de 2016, senhor presidente, se for presente caminhar a apreensão desta colina Casa de Leis, projeto de diretrizes orçamentárias em anexo ao exercício 2017, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, lei complementar 101/2000, lei de responsabilidade fiscal, renovando-se o voto de elevada estima em consideração aos novos edis. Subscrevo atenciosamente o Carlos de Brito, prefeito municipal. Projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes de elaboração da lei orçamentária exercício 2017 da outra providência. O prefeito municipal de Arraial do Cabo, no uso de suas atribuições ao fazer a Câmara Municipal, sancionou o seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1. Estabelece o cumprimento do disposto em 165, parágrafo 2 da Constituição Federal, lei complementar 101/101 de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de exercício financeiro de 2017, compreendendo, primeiro, as metas prioridades da administração pública, segundo, a orientação básica para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições sobre as políticas pessoal de serviços extraordinários, quarto, disposições sobre a receita, a alteração da legislação tributária do município, 5, equilíbrio entre as receitas e despesas, 6, critérios de formas e de limitação de empenho, 7. De normas relativas do controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. 8. Condições de exigência para a transparência de recursos de entidades públicas privadas. 9. Autorização do município auxiliar no custeio de despesas atribuídas e outros entes de federação. 9. Parâmetros para a elaboração do programa financeiro, cronograma mensal de desempenho de desembolso. 10. Definição de critérios de novos projetos. 11. Definição de despesas considerando irrelevantes. Incentivo à participação popular. As disposições gerais. Seção das metas de prioridade da administração pública, artigo 2º da consonância do disposto do artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal, as metas de prioridade do exercício 2007 específicas de acordo com os programas estabelecidos plano plurianual relativo ao período 2014 a 2017, são constantes anexos, metas de prioridades, entregue esta lei, qual terá precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária 2017, na sua execução, não constituindo, todavia, em limite de programação das despesas.
Parágrafo 1º, o projeto dessa lei orçamentária de 2017 deverá ser elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma deste artigo. Artigo 2º. O projeto de lei orçamentária de 2017 contará com o administrativo e observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Constitui prioridade da administração municipal as ações de planos e programas para promover o bem-estar social observado nas diretrizes 1. Na área de saúde, desenvolver ações destinadas a direitos universais relativos à saúde, população, melhoria, ampliação, área de atendimento ao público, construção, novas unidades de saúde, promover prevenção e controle de doenças de endemia, ampliação através de reforma rede hospitalar, prova municipal, ampliação da própria saúde da família, ampliação de benefícios concedidos através da farmácia popular. Nas áreas da educação e cultura, valorização do magistério, universalidade de acesso ao ensino, à educação, à cultura, disposto a garantia da qualidade, visando para o exercício da cidadania. 3. Na área da promoção social, promover e executar parceria com instituições públicas, privadas, assistência social, planejamento políticos de apoio idoso, pescador, criança, adolescente, portador de necessidades especiais, mulheres desamparadas e família. 4. Nas áreas de saneamento, do meio ambiente, saneamento básico nas regiões mais carentes, menos favorecidas. Na área do meio ambiente, intervir na recuperação e preservação das áreas de proteção ambiental. 5. Nas áreas de desenvolvimento urbano e da infraestrutura, promover pavimentação, paralelo asfalto, diversos logadores do município, ampliação de iluminação pública, revitalização de praças locais. 8. 6. Na área de administração pública, ampliação da sede administrativa, da implementação de mecanismos que possibilitem relacionamento de custo e eficiência no serviço público prestado à população, aquisição de imobiliário urbano, valorização do servidor municipal. Seção 2 da orientação básica para a elaboração orçamentária anual, subseção das diretrizes gerais. Artigo 3º. Esta categoria de programação, que se trata da lei de identificação da unidade orçamentária, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações, de acordo com as codificações da portaria SOE, número 42/1999, da portaria interministerial STN SOF, número 163/2001, lei plano plurianual relativo ao período 2014-17. 4. Orçamento fiscal, segurança social, investimento, discriminação, despesas, prevenimento de despesas conforme artigo 15 da lei 4.320/64, artigo 5º, orçamento fiscal, segundo a lei de investimento, compreensão de programas de poderes do município, de seus órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas, independentes, demais entidades. 6. O projeto de lei orçamentária do Poder Executivo caminhará à Câmara Municipal, será constituído de 1. Texto de lei, 2. Documentos referidos aos artigos, 3. Quadros orçamentários consolidados, 5. Anexo orçamental, fiscalização de seguridade social, 6. Demonstrativo de documentos previstos no artigo 5, 6. Anexo do orçamento de investimento se refere ao artigo 65. Parágrafo único, acompanhando a proposta orçamentária, além do demonstrativo exigido pela legislação em vigor, definidos no caput dos seguintes: demonstrativo 1, demonstrativo da receita líquida, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 4 da Lei Complementar 101/2000. 2. Demonstrativo de recursos a serem aplicados na manutenção. 3. Demonstrativo de recursos a serem aplicados no Fundeb. 4. Demonstrativo de recursos a serem aplicados nas ações de serviço público da saúde. 5. Demonstrativo de despesa pessoal para fins de atendimento disposto no artigo 69. 7. Artigos a estimativa da receita, a fixação de despesas correntes, projetos de lei orçamentário são elaborados os valores correntes do exercício de 2016, projetado no exercício que se refere. 8. O Poder Executivo colocará à disposição do Legislativo um mínimo de 30 dias antes do prazo final, encaminhamento das suas propostas orçamentárias, estudos, estimativas, receitas para o exercício subsequente, inclusive da líquida, respectivamente as memórias de cálculo. 9. Poder Legislativo dos órgãos administrativos indiretos encaminhar ao setor
planejamento do Poder Executivo, até 30 dias antes do prazo, podem encaminhar a LOA, respectivas propostas orçamentárias. 10. Na programação das despesas não pode ser fixadas despesas que estejam definidas as respectivas fontes de recursos. 11. A maneira orçamentária disciplinar o órgão responsável pelo débito da dotação destinado ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto do artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 1º, para fim de acompanhamento de controle, centralização dos órgãos de administração pública municipal direto submeterão os processos referentes ao pagamento precatórios à apreciação da Procuradoria do Município. 12. Orçamento investimento previsto no artigo 65, parágrafo 5, do inciso 2 da Constituição Federal, apresentado por cada empresa do município direto e indiretamente que tem a maioria da capital social direito a voto. 1. Gerados pela empresa. 2. Oriundos de transferência do município. 3. Oriundos de operação de crédito de internas e externas. 4. De origens que não compreendidas nos exercícios anteriores. Artigo 13 da administração da dívida pública municipal, o interno e externo, tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir a vontade da dívida pública, viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º, deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para o pagamento da dívida. Parágrafo 2º, o município, através de seus órgãos de segurança, estabelecimento de resolução 40/2001 do Senado Federal. 14. A lei orçamentária do exercício 2017 das despesas com a amortização de juros e demais de cargos da lei fixados com operação contratados. 15. A lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operação de crédito pelo Poder Executivo, que ficará condicionado ao atendimento dos normas estabelecidos. Complementar 101/2000 na Resolução 43/2001 do Senado Federal. 16. A lei orçamentária poderá conter autorização para realização e operações de crédito para antecipação da receita orçamentária, desde que observado o disposto do artigo 38, complementar 101/2000, atribuir as exigências estabelecidas na Resolução 43/2001 do Senado Federal. Subseção da definição de montantes de forma de utilização de reserva contingência. Artigo 17. Lei orçamentária deverá conter reserva contingência transferida exclusivamente com recurso do orçamento fiscal, equivalente no máximo de 6% da receita corrente líquida prevista em proposta orçamentária de 2017, destinado a atendimento previsto, contingente de outros riscos, eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. 18. Para fins de atendimento disposto do artigo 9, inciso 2 da Constituição Federal, inciso 1 do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, empresas, funções, alteração de estrutura de carreira, bem como a diminuição, contratação processual, qualquer título, uso observando o disposto do artigo 15, inciso 7, complementar a lei 101/2000. Além de observar o parágrafo 1º, além de observar a norma do capítulo financeiro de 2016 das despesas dos poderes executivos, deverão ser disposições contidas no artigo 18, 19, 20 da lei complementar. Parágrafo 2º, ser a despesa total com o pessoal ultrapassando os limites estabelecidos no artigo 19 da lei complementar 101/2000, serão notadas medidas que tratam artigos 3º e 4 do artigo 69 da Constituição Federal. A previsão da contratação excepcional de horas extras. Artigo 19. Durante o exercício 2017, as despesas pessoal atingiram o limite, trata o parágrafo único do artigo 22, complementar 101/2000, pagamento e realização de serviço extraordinário em hora extra somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento relevante do interesse público que esteja em situações de emergência ou risco de prejuízo para a sociedade. Disposições sobre a receita e alterações no artigo tributário. Artigo 20. Estima a receita que constará no projeto de lei orçamentária para o exercício 2017, com as vistas de expansão do base tributário, a consequência do aumento da receita própria. Contemplará medidas de aperfeiçoamento da diminuição dos tributos municipais, entre as quais aperfeiçoamento do sistema de informação, transmissão,
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação, aperfeiçoamento do processo tributário administrativo, aplicação penal fiscal como instrumento inibitório da prática de infração. Artigo 21, estima a receita que trata o artigo anterior levará em consideração adicionalmente o impacto da operação na legislação tributária, com destaque para atualização da planta genérica. 2. A revisão, atualização e adequação da legislação sobre o imposto predial territorial urbano, pagamentos e descontos. 3. Revisão de legislação sobre o uso do solo. 4. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Revisão da legislação aplicável. 6. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços. 7. Revisão de legislação sobre taxas de exercício de poder político. Revisão das isenções de tributos municipais. 9. Instituições por lei específica da Constituição de melhoria da finalidade de tornar-se a sua cobrança. 10. A instituição de novos tributos da modificação de decorrência da alteração. Artigo 22. Projeto de lei que conceda que implique benefício da natureza tributária será aprovado em exigências do artigo 14 da Lei Complementar 5/2000. 23. A estima da receita do projeto de lei federal, considerando os efeitos de proposta de alteração na legislação tributária que estejam em tramitação com a Câmara Municipal. Artigo 24. Da elaboração do projeto de aprovação da execução orçamentária serão orientados o seguinte: alcançar o superávit primário necessário para garantir a trajetória da solidez financeira da administração municipal. Artigo 25. Os projetos de lei que impliquem a diminuição da receita das despesas do município de 2016 deverão estar acompanhados pelos representativos discriminem o montante da estimada a diminuição da receita do aumento de despesa. Artigo 26. A estratégia de busca e manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas poderão ser em conta as seguintes medidas: para a elevação de receita, a aplicação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta lei. B. Atualização de informação de cadastro imobiliário. C. Chamamento geral de contribuintes da dívida ativa. 2. Para a redução das despesas. A. Aplicação da rigorosa pesquisa de preço de forma a baratear toda e qualquer, evitar a caracterização de fornecedores. B. Revisão geral de gratificações concedidas aos servidores, dos critérios de forma de limitação de emprego. Artigo 27. Na hipótese da ocorrência de circunstâncias estabelecidas no capítulo do artigo 9, inciso 2, parágrafo 1 do artigo 31 da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão a respectiva limitação de empenho e movimentação financeira calculada na forma proporcional de participação dos poderes total com dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2017, utilizando para tal fim hipótese orçamentária financeira. 1. Exclui no capítulo desse artigo as despesas que constituem obrigações constitucional e legal e despesas destinadas ao pagamento de servidores da dívida. 2. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que couber. 3. Os poderes executivo e legislativo, com base na comunicação de parágrafo anterior, publicarão no próprio estabelecendo a montante que caberão aos respectivos órgãos de limitação do empenho da movimentação financeira. 4. Significado final dos bimestres, a realização da receita será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas. Das normas relativas ao controle de custos, avaliação e resultado dos programas financeiros e recursos orçamentários. Artigo 28. O Poder Executivo realizará com estudos visando a definição do sistema de controle de custos e avaliação do resultado do programa de governo. 29. Além de observar as demais estabelecimentos, lei, alocação, respectiva ação serão feitas de formas propiciar o controle de custos da avaliação de recursos dos programas de governo. 1. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária 2017, seus critérios adicionais deverão ser entregues a todas as ações governamentais
necessários ao cumprimento do objetivo dos respectivos programas, sendo ação governamentais que não contribuem à realização para um programa específico deverão ser agregadas a um programa denominado apoio administrativo. 2. Merecerá destaque aprimoramento da gestão orçamentária financeira patrimonial por intermédio de modernização dos instrumentos de planejamento. 3. O Poder Executivo promoverá o esforço da redução de custos, otimização, gastos, despesas do setor público municipal. 30. É vedada a inclusão da lei orçamentária em que seus créditos adicionais, dotação dos títulos, subvenções sociais, ressalvadas as autorizações mediante especificamente. Artigo 1º. Inciso 1. Das entidades que prestam atendimento ao público. 2. Das entidades sem fins lucrativos. 3. Das entidades que tenham sido declaradas por lei como utilidade pública. 31. É vedada a inclusão do lei orçamentário de créditos adicionais de dotação de títulos, auxílios, contribuições para entidades públicas, privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica, desde que adiantamento de direito gratuito público voltadas para as ações negativas, associações, consórcios intermunicipais. Artigo 32. É vedada a inclusão na lei orçamentária dos seus créditos adicionais, dotações de custo de contribuição de entidades privadas a fins lucrativos, ressalvas instituídas por lei específica no âmbito do município que sejam destinadas ao programa de desenvolvimento industrial, turístico ou cultural. Artigo 33. É vedada a inclusão na lei orçamentária de créditos adicionais para a dotação de transferências, etc., para entender a sua situação que envolva claramente atendimento ao interesse das exigências do artigo 25 na lei complementar 101/2000. Artigo 34. As entidades beneficiárias com recursos públicos previstos nesta sanção a qualquer título de direção, fiscalização, poder executivo, com a finalidade de verificar o cumprimento objetivo. Artigo 35. As transferências de recursos de entidades previstas no artigo 30 a 33 dessa seção deverão ser precedidas da votação do plano de trabalho, celebração do convênio, devendo a ser observada a elaboração de tais instrumentos de artigo 116 da Lei Federal número 8.666/1993, ou desde que essa lei se misturar ao público que altera. Artigo 36. É vedada a destinação da lei orçamentária dos seus créditos adicionais de recursos, por necessidade de pessoas físicas, ressalvadas que já tenham a exigência do artigo 26 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 37. A transferência de recursos financeiros para outros, inclusive a Prefeitura Municipal, de causa administrativa indireta para a municipal, fica limitado ao valor previsto da lei orçamental anual dos seus créditos adicionais. Da autorização do município auxiliar do custeio das despesas. Artigo 38. É vedada a inclusão da lei orçamentária nos seus créditos adicionais de votação do município que contribui o custeio de despesas competência da federação, ressalvado a autorização mediante específico que sejam destinados ao atendimento das situações que envolva claramente o interesse local. Artigo 39. O Poder Executivo caberá com ato próprio até 30 dias após a publicação da lei orçamentária 2017 as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira para o programa mensal de desempenho, respectivamente dos artigos 13 e 8 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 40. Além da observância dos métodos prioridades definidos nos artigos da Lei Orçamentária 2017 de créditos adicionais observados no artigo 45 da Lei Complementar 101/2000, somente incluirão os projetos novos, se estiverem compatíveis com o plano plurianual 2014-2017 com as normas da lei. 2. Se tiverem sido adequados contemplados todos os projetos anteriores. 3. Se estiverem preservados os recursos necessários com a conservação de patrimônio. 4. Recursos alocados destinados à contrapartida de recursos federais, estaduais ou operação de crédito. Da definição das despesas consideradas irrelevantes. Artigo 41. Para fins dispostos no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor ultrapassa os limites nos artigos 1, 2, artigo 24 da Lei Federal de 8
Lei 8.066/1993, dos casos respectivos de serviços de engenharia e de outros serviços. Do incentivo à participação popular. Artigo 42 do projeto orçamentário relativo ao exercício de 2017, assegurar a transferência e elaboração do orçamento. Artigo 43. Assegurar ao cidadão participação na audiência pública para a elaboração dos propósitos de 2017, mediante regular processo constitucional. Avaliação de metas fiscais conforme artigo 9, parágrafo 4 da Lei Complementar 101/2000, em ocasião do Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nessa lei. Artigo 44. Das categorias da programação aprovada pela Lei Orçamentária dos seus créditos adicionais poderão ser modificados por transposição. Artigo 45. A abertura de créditos suplementares especiais dependerá de prévia autorização legislativa da existência de recursos disponíveis. 46. A abertura dos créditos especiais extraordinários 67 da Constituição Federal devida mediante crédito municipal utilizando recursos previstos no artigo 43 da Lei 4.320/1994. Artigo 47. O Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo por modificações do projeto de lei orçamentário anual enquanto não iniciar a votação, no tocante das partes cuja alteração não propôs. Artigo 48. Entendimento disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei Complementar 101/2000, entrega o presente lei dos seguintes anexos: anexo de devimentos de prioridade, 2 anexos de metas fiscais, 3 anexos de riscos fiscais. Artigo 49. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Arral do Cabo, 26 de abril de 2016, Maurício Cardoso de Brito, prefeito municipal. Projeto de lei número 1716, prefeito municipal. Alteração da redação do caput, acrescendo parágrafo único ao artigo 1º da Lei 1937, de 30 de junho de 2015. Prefeito do município de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a lei. Artigo 1, caput do artigo 1 da Lei 1937, de 30 de junho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado na contratação operação financeira para contrair operação de crédito nos exatos e estritos termos previstos na resolução número 43/2001 do Senado Federal, com as alterações impostas pela resolução 2/2015. Artigo 2º. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1 da Lei 1937, de 30 de junho de 2015. Os recursos oriundos da operação autorizada pelo caput só poderão servir a custear investimentos em infraestrutura, competindo ao Poder Executivo adotar as providências competentes para dar transparência à respectiva utilização. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e mudando as disposições do contrato. Arraial do Cabo, dia 2 de maio de 2016, Maurício Cardoso de Brito. Projeto de Decreto Legislativo número 90/2016, confere título de cidadania cabeça, senhora Zenilda Cabral Fernandes, Luciano Teixeira.
Projeto de Decreto Legislativo número 91/2016, concede título de cidadania em cabista ao senhor Eduardo Guilherme Lourenço Gonçalves, vereador por Luciano Teixeira. Projeto de Decreto Legislativo número 92/2016, concede título de cidadania em cabista à senhora Celinha Moura, mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 093/2016, concede título de cidadania em cabista ao senhor Márcio Abraão da Silva, mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 094/2016, concede título de cidadania em cabista ao senhor Edgar Martins da Silva, mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 95/2016, concede título de cidadania em cabista ao senhor Gilberto Freitas da Costa, mesa diretora. Projeto de Decreto Legislativo número 96/2016, promovente Luciano Faria, Aguiar, concede título de cidadania em cabista ao senhor Lúcia Margarida Vieira Nunes. Projeto de Decreto Legislativo número 97/2016, promovente Luciano Faria Aguiar, assunto concede título de cidadania a cabista ao senhor Carlos Magarão Cardoso. Projeto de Decreto Legislativo número 098/2016, promovente Edson Menado, assunto concede título de cidadania a cabista ao senhor Eisenhower de Amarillo. Solicito da segunda secretária que faça chamada regimental. Bom dia a todos. Termo de presença dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, em sessão ordinária realizada no dia 3 de maio de 2016. Edson Menaro da Costa Júnior. Presente. Luciano Farias de Aguiar. Presente. Luciano Teixeira Franco. Presente. Maria Amaral da Cruz. Presente. Renato Martins Viana. Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho. Tiago Félix dos Santos. Presente. Walter Félix Cardoso Júnior. Presente. Pela ordem. A palavra é do Tiago Félix. Desculpe, eu acho que eu não falei o nome de Mário Freixo, não. Airo Pinto Freixo. A palavra é do Tiago Félix. Bom dia a todos. Justificar a ausência do novo vereador Sérgio, Renato e Iron Pinto Freixo, por motivos particulares. Justificar a ausência dos vereadores Iron Freixo, Renato Martins Viana e Sérgio Lopes. Solicito da segunda secretária se existem vereadores inscritos no expediente do dia. Não, senhor presidente. Projeto de Decreto Legislativo 90/2016, promovente Luciano Teixeira, concede cidadania em cabista a senhora Zeilda Cabral Fernandes. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. Quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 91/2016, promovente Luciano Teixeira, concede cidadania em cabista ao senhor Eduardo Guilherme Lourenço Gonçalves. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. Quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 92/2016, promovente mesa diretora, concede título de cidadania em cabista a senhora Celinha Morim Pereira. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. A quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 93/2016, promovente mesa diretora, concede título de cidadania em cabista ao senhor Márcio Abraão da Silva. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. A quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 94/2016, promovente mesa diretora, concede título de cidadania em cabista ao senhor Edgar Martins da Silva. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. A quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 95/2016, promovente mesa diretora, concede título de cidadania em cabista ao senhor Gilberto Freitas da Costa. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. A quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 96/2016, promovente Luciano Farias, concede título de cidadania em cabista à senhora Lúcia Margarida Vieira Nunes. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. A quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 97/2016, promovente Luciano Farias, concede título de cabista ao senhor Carlos Magarão Cardoso. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. Quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Decreto Legislativo 98/2016, promovente Edson Menara, concede título de cidadania em cabista ao senhor Eisenhower de Mariano. Em discussão, não havendo vereadores para discutir, votação. A quem estiver favorável, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Os projetos de lei. Pela ordem. Com a palavra do Tiago Félix. Eu gostaria de avocar o projeto de lei número 016/017/2017.
Em discussão, o requerimento verbal do vereador Thiago Félix, que solicita a vocação dos projetos de lei 16 e 17, ambos de 2016. Em discussão, requerimento. Não havendo vereadores para discutir, votação. Quem tiver favorável, como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. A presidência suspende a sessão por 2 minutos para que as comissões possam dar os devidos pareceres. Retornando ao trabalho. Projeto de lei 16 de 2016, promovente prefeito municipal, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017 da obra de providência. Em discussão. Não havendo vereadores para discutir, votação. Quem tiver favorável, como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei 17 de 2016, promovente prefeito municipal, altera a redução do caput e acrescenta parágrafo único dos artigos 1º da lei 1937, de 30 de junho de 2015. Em discussão. Só gostaria de constar em ata que foi aprovado por 2/3 dos vereadores presentes. Que conste em ata a aprovação de 2/3, com o voto favorável da presidência. Projeto de lei 17 de 2016, promovente prefeito municipal, altera a redação do caput e acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da lei 1937, de 30 de junho de 2015. Em discussão. Não havendo vereadores para discutir, votação. Quem já é favorável, como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Que conste em ata também que o projeto de lei 17 de 2016 foi aprovado com 2/3, com voto favorável Maria Amaral, Júnior Menara, Thiago Félix, Walter Félix Cardoso, Luciano Teixeira Franco e o voto da presidência Luciano Farias Aguiar. Solicito da segunda secretária se existem vereadores inscritos na explicação pessoal. Pela ordem, presidente. Só quebrando o protocolo aí que eu me inscrevi, gostaria de dar um cumprir a todos, presidente, novos vereadores, com licença presente. Só para parabenizar aqui a nossa vereadora Maria Amaral. Muito obrigada, novo vereador. Desejo tudo de bom. Hoje é aniversário da nossa amiga aqui da bancada. O almoço é por conta dela, vereador. Tá tudo garantido. Por isso que eu estou vindo. Eu já comecei a fazer a minha parte. Eu só gostaria de desejar muita paz, saúde e sucesso em sua vida. E que esse ano seja de vitória. Tá bom? Amém. Fica com Deus e parabéns e felicidade. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Nós vereadores que estão aqui presentes, também só para parabenizar aqui a vereadora Maria Amaral por mais um ano de vida, a mamãe, como eu chamo aqui de vereadora, ela dá um carinho especial, que Deus possa estar abençoando sua vida sempre, tá, Maria? Dando paz, muito amor, carinho e felicidade na sua vida. Eu tenho um carinho muito grande com você, meu filho. Obrigado. Deixa uns votinhos para mim, tá, mamãe? Não, em relação a isso, não tem perdão, não. Quero também, nesse momento, parabenizar a vereadora Maria Amaral, uma pessoa que a gente nos espelha aqui nessa casa, pessoa do bem, que Deus possa sempre te abençoar, possa conservar esse ser humano que a senhora é, um ser humano do bem, uma pessoa de credibilidade na nossa cidade, que Deus continue te iluminando e abençoando e tomando conta do espaço da senhora. Muito obrigado, senhor presidente. Maria, um beijo no seu coração. Não havendo mais nada, a presidência encerra a sessão, marcando a próxima, dia 5, às 10 horas da manhã. Obrigado a todos.